Doideira, né? Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Se eu não estou botando no lugar errado aqui. Deixa ele aberto aí, porque a gente vai voltar para ele, tá? Mateus capítulo 6, versículo 9. E a gente aproveita e lê já pensando em oração. Porque é a oração famosa, né? A oração mais famosa da história do cristianismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baita oração, né? Cheio de detalhes. Isso é uma oração muito bonita. A gente hoje vai trabalhar sobre o reino de Deus e a cultura. Por que essa música foi escolhida, né? Essa música do Lounsbrough chama-se Uma Folha sobre o Chão. E eu até falei sobre ela já, eu vou mostrar aqui depois a partitura. Ela é uma partitura diferente. Ela não é lida como as outras partituras da esquerda para a direita. Para quem não sabe, a partitura é lida como um texto. É lida da esquerda para a direita. Lá vai ter os tempos, quanto tempo você passa, e em cada nota. Então vai ter a nota e o tempo. E talvez outros detalhes como volume, né, algumas articulações, mas tudo nessa proporção. Nota e tempo, e é isso que é. E essa música do Lounsbrough já não trabalha tanto assim, né? Não vai nessa linha, é um outro tipo de experiência, né? Deu para ver que a gente não vai assoviando nada para casa dessa música. Estética musical de Stephen Lounsbrough e seu lugar no reino. Então, essa que é a parte a parte mais acadêmica do negócio. Deixa eu ver aqui, o negócio mais... Pronto, o problema geral essa HED é a nossa visão, a nossa teologia de reino de Deus, tá? É como nós acreditamos o reino de Deus. Então, eu vou já falar sobre ela. Ela fornece fundamentos para a missão cultural da igreja? Essa era uma dúvida que nós temos ainda, esse trabalho não está proposto de maneira geral, não está aí em livros e tudo ainda, então pode ser que vocês estejam vendo uma coisa embrionária, né, nessa área, porque já se fala de especiacionalismo e cultura, mas está hoje vinculado à política norte-americana. Então o Darrell Bock, que é um dos grandes autores de especiacionalistas, e nós vamos só dar um relance do que é isso, ele viu a preocupação, viu a necessidade de se preocupar com o envolvimento da igreja com as questões culturais norte-americanas por conta dessa febre cultural que está nos Estados Unidos implodindo, né? Lembra que a gente falou da cultura do self, né? Da religião do self, né? E qual é a adoração disso? É ser autêntico, né? Estava falando disso ontem com Maria Clara. Nos anos 70, nós tínhamos um outro tipo de religioso descrente. Os religiosos não estavam preocupados em ser salvo pelas obras mais. Isso é coisa da Idade Média até o século XIX. E a gente ainda pregou isso por aqui, né? Então a nossa grande coisa com os descrentes porque a nossa cultura é bastante religiosa e eles acham que vão para o céu quando fizerem tudo de bom. O problema isso até é verdade. Se ele fizer tudo de bom e não fizer nada de ruim, ele vai para o céu, é um cara perfeito. A questão esse cara não existe, né? Não tem como fazer isso. E é só por meio do sacrifício de Cristo. A questão no século passado, boa parte do Ocidente já não pensava mais nisso. Ninguém estava querendo ir para o céu mediante as obras, né? Eles queriam uma experiência na terra disso. Então, nos anos 70, tinha um pessoal chamado hippies. Lembra dos hippies? Então, os hippies, eles queriam uma experiência celestial na terra, né? E através de quê? Dos ácidos, dos tóxicos, daquelas paradas bem legais.
Porque aí eles tinham uma experiência sensorial que eles consideravam divina, eles precisavam ir para aí. Por quê? O modelo americano de família, de religião, de sociedade, demonstrou as suas falhas. Demonstrou. É muito bonito aquelas propagandas americanas de família, né? A gente até curte aquilo, acha bonito, quer aquilo. É verdade. Mas aquilo se tornou o Deus da América. O American Way of Life, né? Que todo mundo queria, todo mundo ainda quer, na verdade, né? Aquilo se tornou o Deus da América. E os hippies entenderam isso. Só que eles estavam procurando a coisa certa no lugar errado. Tem um filme sobre isso, chama Jesus Revolution. Tá na Max. Eu acho que eles não traduziram, porque é a capa da Times sobre esse movimento. É um pessoal que começou a pregar para os hippies. E foi o último real avivamento que nós tivemos no planeta. Uma massa de hippies e de jovens americanos começaram a se converter mesmo, mediante pregações positivas, assim, mediante arrependimento. Estou arrepiado. Que um hippie se converteu, chegou para um pastor, acho que batista, chegou para ele e disse: olha, os meus companheiros estão perdidos, mas eles estão procurando a coisa certa. Eles estão atrás de Deus, só que eles estão procurando no lugar errado. Se você chegar para o hippie e disser: eu tenho o que você está procurando, está aqui, ó, nesse livro, você vai ver o que vai acontecer. Dito e feito. Uma massa de hippies se converteram e é um grande responsável pelo que a gente tem hoje de música gospel, do movimento evangelical, Billy Graham, que pregou para esse pessoal, encheu estádios, milhares de pessoas ouvindo. Então, foi um movimento pensando em quê? O reino de Deus na Terra. Qual é o problema do século XXI? O século XXI ele não está preocupado em nem ir para o céu, nem em ter uma experiência com Deus aqui na Terra. O problema dele é outro. O problema dele é criacional. O problema do século XXI é que a gente tem pessoas querendo ser alguma coisa, querendo ser o que são. E aí eles ficam procurando o que eles são em algum lugar. Entende? Olha, vocês precisam me aceitar como eu sou. Se você parar para pensar, é uma mensagem cristã. Deus recebe a gente como a gente é. E faz o quê? Transforma. É esse que é o negócio. Então, o pagão do século XXI, ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado em ser. E ele só vai ser quando ele entender quem foi que fez ele. Que ele só consegue ser alguém baseado em quem criou. Entende? Não dá para você ser qualquer coisa. Então, veja que nós estamos trabalhando com um problema antigo, que é a missão da igreja na cultura, com um problema super novo. E eu acho que o Darrell Bock e o pessoal lá dos Estados Unidos, lá de Dallas, não vai se preocupar com arte agora. O problema é, quando for a hora de se preocupar com a arte, talvez a coisa esteja perdida. Então nós estamos começando a pensar, paralelo a ele, como é que funciona a nossa visão de reino de Deus aplicada às artes. Tá aqui as questões metodológicas, isso aqui. Tá aí. Então aí eu estou abordando então essa obra musical do Stephen Lounsbrough, que tem uma proposta musical que não é a que nós ouvimos por aí e nem na igreja, né? Mas ela não é tão jovem assim. Ela já está aí desde o século passado. Então, a primeira coisa é visão de reino, e aqui eu estou trabalhando com a teologia do reverendo Tomé Wilson. Missão da igreja, e aí eu trabalho com esse camarada aí, esse teólogo chamado René Padilha, um perigosíssimo, mas perfeito. Assim, a abordagem dele de reino e missão é sem condições. Cuidado que é com o Makoto Fujimura. Estou usando esse material dele aqui, ó. Makoto Fujimura, cuidado cultural, já indiquei, né? Arte e fé, Makoto Fujimura também. Tenho que falar sempre do Huckmacher, que falou de arte e cristianismo, não tem como fugir dele, apesar de que hoje ele está se revirando no túmulo, porque ele não ia curtir esse som. Missão Integral e O Reino de Deus e a Igreja, do René Padilha. E tem ainda um artigo do Roque Albuquerque, que é onde ele trabalha a teologia, do reverendo Tomé Wilson. O Reino de Deus, vamos lá, deixa eu tentar ir aqui, aí o Roque Albuquerque, que foi quem escreveu o negócio, Rock and Roll, e esse aqui é o Tomé Wilson no seminário. Acho que aqui o seminário ainda funcionava ali onde é o shopping hoje, isso é bem antigo. Então, há um aspecto indiscutível quanto ao Reino de Deus, um aspecto
em algum sentido, ele é totalmente futuro. Que eu estou falando do reino de Deus? A vinda de Cristo, a próxima vinda de Cristo, o reino milenar. Então ele vai vir e reinar na terra, vai, nós cremos nisso. Por que ele é completamente futuro? Ele tem. A vinda do reino de Deus significará a destruição total e final do diabo e seus anjos. A formação de uma sociedade redimida que não se mistura com nenhuma forma de mal. A comunhão perfeita com Deus no banquete messiânico. Tá aí, essa é a abordagem que nós estamos trabalhando. Tem uma parte que ela é muito futura mesmo. Nós queremos a vinda do reino. E o que implica a vinda do reino futuro? Pregação do evangelho. Né? Nós temos que salvar almas, para esse reino virá. Nós lemos isso agora, né? Venha a nós o teu reino. Né? Há um aspecto que ele é presente. Então, os judeus irão receber, e aqui tem um ponto que nós vamos ver que é importante. A nossa visão de reino não mistura Israel e igreja. Não mistura. Tenho repetido isso. Nós não somos Israel. Tá? Quer dizer que a gente tem que ser contra Israel na guerra dele com Hamas? Não, não é isso. Nesse caso, por exemplo, eles começaram se defendendo. Mas Israel vai fazer alguma besteira uma hora? Vai. Por quê? É uma nação pecadora, é absolutamente normal, como as outras. Deus vai tratar com eles no futuro? Vai. Porque ela é a nação que foi eleita para proclamar as boas novas antes da vinda de Cristo. E eles se perderam nesse caminho. A coisa é, nós não acreditamos que foi a rejeição deles que fez a entrada da igreja. A igreja fazia parte desse plano. Né? Ele estava nesse processo. E os judeus podem receber as bênçãos do reino já hoje? Podem. Através de quê? Se convertendo a Cristo. Igual os outros. Igual, sei lá, um marroquino. O marroquino e o judeu podem fazer isso. Certo? Então, basta eles se entregarem a Cristo. Deixa eu ver aqui. Há uma expressão interessante na Epístola de Hebreus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus, como um marco da voz de Deus, traz consigo a inauguração de mais uma etapa da história da salvação, que é chamado de últimos dias. Cumprimento já, que ainda aguarda a consumação no futuro. Ainda não. Jesus é presente com aquele que trouxe a inauguração do tempo, né? Tempo final. Duas passagens bíblicas. Uma é essa daqui, ó. Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então Jesus cumpre as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Jesus cumpre isso. Então tem coisas que foram já inauguradas em Cristo. Isso é o que a gente está tentando comprovar aqui. E a outra, quando João Batista envia emissários para interrogar Jesus, ele responde citando Isaías 35, 5 a 6, que é uma profecia messiânica. Né? Então, Jesus, quando responde lá, ele costuma dizer que coisas estão sendo cumpridas, para cumprir a profecia que diz. Então está aqui o gráfico de como nós acreditamos essa coisa do reino. Né? Então, a dispensação da promessa, então o Antigo Testamento até Cristo, onde tudo foi prometido. Então Cristo é a era presente aí, onde nós recebemos as primícias do reino. Nós recebemos então coisas que virão do reino de Deus, que nós vamos ver lá, mas já acontecem hoje. Isso implica em alguma coisa. Isso implica em algumas práticas, né? Então está aqui a parte que seria importante para nós nesse caso, para passar para a missão. A exegese que nós levamos em conta aqui é uma exegese que faz um link, faz uma ponte real entre o que é prometido e o que é cumprido em Cristo. Porque muitas dessas promessas parecem só ser vistas no futuro, mas muitas delas foram prometidas e cumpridas em Cristo, prometidas e cumpridas na igreja. Outras serão cumpridas só em Israel, só no futuro, quando Deus tratar com a nação de Israel. Nós fazemos uma clara distinção, então, sobre igreja e Israel. E também tem aí a unidade dos atos históricos salvíficos de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus agindo
E aí tem um nomezinho, esse nomezinho que está aqui embaixo. Heilsgeschichte, quer dizer, história da redenção, é uma expressão para essa visão. Normalmente quem crê nisso não crê que Israel e igreja são coisas separadas. Crê em Israel, igreja sendo Israel. Aí o que é que acontece? A gente tem uma exegese que leva em conta promessa, por isso que é de epangelia, né? Evangélica aqui. Então epangelia é promessa, cumprimento de promessa. Então essa seria o cumprimento das promessas dentro da história da redenção, né? Que a Bíblia inteira nos mostra Deus realizando coisas para salvar seu povo mediante seu filho, e no final dispensacional, porque nós vemos essa distinção entre Israel e igreja. Um monte de abobrinha, né? Não, por quê? Essa visão de reino nos sugere uma prática. Vou dar um exemplo. Se o reino ainda não foi posto, se isso aqui não é reino de Deus ainda, nós só estamos para um reino futuro, a igreja tem só que pregar o evangelho, ponto final. Ah, mas a igreja pode, por exemplo, ajudar os pobres? Ah, pode. Pode ajudar. Mas essa não é a função da igreja. Por quê? Não, porque nós estamos pregando o reino futuro. Nesse processo, nós podemos até ajudar o pobre. Por quê? Porque aí ele chega daqui e a gente consegue mostrar o reino de Deus. Qual o problema dessa visão? É bonito. A gente pode ajudar o pobre, e quando ele chegar para receber ajuda, a gente prega o evangelho. Qual é o problema disso? O problema é que, e a pergunta oposta? A igreja pode não ajudar o pobre? Ela pode se eximir do trabalho dela social? A igreja podia simplesmente deixar para lá? Não, eu preciso de pão. Não, então, eu não tenho pão, eu tenho uma Bíblia. Toma a Bíblia. Entende? A igreja poderia fazer isso. É missão da igreja, faz parte da missão da igreja ter essa possibilidade. Então, o dispensacionalista que não crê que o reino já foi colocado, que isso aqui já é reino de Deus, ele precisa se colocar nessa saída. E aí tem, a ênfase de Jesus não está meramente na proximidade do reino, mas em sua chegada real por antecipação. É o que o René Padilha diz aqui, missão integral. Olha a carinha dele. Parece até um pouco com o vovô, né? Vovô Antônio, o pai dele. Seria meu avô, tranquilamente, o Padilha. Então, é um equatoriano que ele fez um trabalho de teologia relacionado à missão da igreja, que ele chama de missão integral. Por quê? Porque ele vai dizer que a missão da igreja não é só com as almas. A missão da igreja, ela é integralizada. Por quê? Porque o reino já está aí. Nós já estamos no reino de Deus. Isso aqui tudo é dele. Jesus já comprou tudo isso aqui com a cruz. Ele vai, no futuro, consumar isso? Vai. Nós estamos esperando isso. Mas isso aqui já é dele. Entende? Por isso, a igreja tem que se envolver com a terra. Tem que se envolver com a criação. Tem que se envolver com as pessoas. Isso é missão da igreja. Enquanto prega o evangelho. Porque é parte do evangelho e o Padilha não vai negar isso. O evangelho é a primeira coisa. É a alma dele que está em jogo. Né? E o inferno é real. Apesar de que hoje ninguém está nem pensando no inferno. É verdade. Mas é real. Então o que o Padilha vai dizer? Enquanto a gente faz isso, a igreja não é dar um pão para entregar um folheto. É dar um pão porque os súditos do reino não podem passar fome. No reino de Cristo não deve haver fome. É claro, ainda vai haver, porque ainda estamos sob o pecado. Para fazer uma ligação com a obra de arte, é muito fácil de ver isso em Nárnia. Então os narnianos, quem não leu ou assistiu Nárnia, ler vai ficar mais claro. Né, a Disney não fez o mesmo trabalho que o pessoal fez com O Senhor dos Anéis, que apesar das dificuldades ali com o texto escrito, é um filme bom, né? Mas os das Disney ficaram meio bagunçados. Em Nárnia, o que é que eles dizem?
Não haverá mais inverno quando Aslan vier. Mas os verdadeiros narnianos já vivem como narnianos. Você vai ver isso na crônica do Príncipe Cáspio. Tem narniano, inclusive, que diz assim, tem o anãozinho vermelho, né? Que tem 2 anões. Um bem legal, vermelho, e um chato, que é o com cabelo preto. Aí, eles... quando C.S. Lewis quiser mostrar quem é legal e quem não é, você vai ver. Quem for legal fuma cachimbo. Quem não for, ele diz logo, mas ele não fumava. O C.S. Lewis é cheio dessas ondas, né? Ele vai fazer muito essa distinção dentro do texto para criança, né, bicho? É vacilo. Mas tudo bem, é um gênio da literatura. Aí, esse anão vai dizer assim para os humanos que chegaram, né? Ó, eu não sei se esse Aslan vem mais. Por que você está ajudando a gente? Não, porque se ele vier, eu quero estar nesse meio aí. Né? Alguns já abandonaram. Não tem mais Aslan. Tem outros que dizem, cara, tá ruim, mas quando ele voltar, vai ficar bom. E eles vivem como narnianos reais. Né? Porque Aslan é o rei de Nárnia, e ponto final, entendeu? Então essa visão do C.S. Lewis ali é muito disso daqui. Nós não podemos permitir os súditos do reino, a terra que é do nosso rei, né, a criação dele padecer, porque esse reino já é dele. Está sob outro governo, mas é dele. Entende? Por que o crente não pode ser a favor do desmatamento enlouquecido? Porque vai prejudicar os ares. Não, gente, porque é de Deus isso daqui. A gente tem que fazer de um jeito que produza o progresso nosso, que produza bem-estar para o ser humano e tudo, mas de um jeito que preserve o que Deus fez. Isso fica claro? Quando a gente fala de árvore, não fica tão claro. Mas, quando você fala de espécies de animais, então de que é que serve um ararinha azul da caatinga? Por que é que o ser humano tem tanta vontade de preservar um animal? Entendeu? Tem que ter essa vontade. Porque esse animal está aí no reino de Deus. Entendeu? Foi o rei que botou ele aí. Mas eu não sei para que ele serve. Vazal, sei o que não sabe. Entendeu? O rei colocou e sabe por que está lá. Então essa é a nossa visão. Se o rei já reina, então é nosso trabalho como súditos esclarecidos de que Deus é o rei, de que Cristo é o Senhor. É nosso trabalho permanecer, colocar isso em voga, botar isso na realidade. A igreja não é o reino de Deus, mas é o seu resultado concreto. Então, ele ainda não é o reino de Deus. Ainda não. Seu propósito é refletir os valores do reino aqui e agora, pelo poder do Espírito Santo, que é já. Nessa leitura surge um termo mencionado pelo René, que não é mencionado pelo René, mas que fica claro, eu já falei desse termo aqui, que nós somos súditos do reino. Então a nossa missão é agir como súditos. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Tu tá falando que a gente tem a visão do René Padilha, a gente tem a visão do Hugo e a gente tem a visão dos batistas regulares, beleza? Só para me tirar uma dúvida. Então, os batistas regulares, que eu tô dentro, e o René Padilha fez a teologia que nós acreditamos valer em missão. Mas o que eu quero saber é justamente a posição assim. A gente acredita que já estamos no reino. Sim, já acreditamos nisso. Isso aí não faz uma ligação para os amilenistas, não? Não, porque os amilenistas veem o cumprimento das promessas de Israel na igreja. Outra coisa que eles veem é o reino futuro vai ser o céu, né? A nova Jerusalém. Eles não creem no reino milenar aqui na terra. Então eles não são milenistas, né? Então, por exemplo, Satanás está preso agora. Você acha que ele está preso? Se tiver preso, a prisão dele é lá em casa. Tá bem pertinho, ele tá amarrado em mim, né? Só se for, né? Então, os amilenistas creem nisso, nós não acreditamos, entendeu? Então, a rainha branca, né? Ela tá aí, tá reinando, né? Tá fingindo que tá governando, né? Usando aí a imagem de Nárnia. Então, essa é a nossa visão. Tá? É diferente dos amilenistas. Nós não cremos que o reino já está já. Que aí nem seriam amilenistas, né? Seriam os pós-milenistas. São
Já é agora. Também, né? Eles acreditam que na gestão Tem uma galera que acredita nisso. Só que a gente sabe que não vai ser agora. Que não é agora. Se for também, tá muito fácil também, né? Tipo assim, se for. Não falou de nada, e você piscou, você já acredita que aquilo é de Deus. Sim. E a gente já tá passando a tribulação. Não é. É por isso que a visão é o já e ainda não. Diga, irmã Lucineide. Essa visão do René Padilha também é a mesma visão usada pelas pessoas que defendem o meio ambiente acima de qualquer coisa? Não. O René Padilha ele vai ter um problema, certo? Na hora de aplicar a missão para a justiça social, que nós temos que nos preocupar, o René vai se vincular a uma proposta marxista. Então é teologia latino-americana e tal. Então é aqui que muita gente vai dizer que a missão integral é a teologia da libertação gospel, né? E não é. A missão integral acredita em salvação da alma e não que a salvação é a redenção social. Não acredito nisso. Mas eles vão, infelizmente, né, boa parte da missão integral, inclusive o René Padilha, vai se vincular ao que nós chamamos aqui de esquerda latino-americana, né? Porque são eles que se preocupam abertamente com justiça social, né? Qual é o problema disso? A gente tem que se preocupar, entendeu? Eu vejo que tu pegou, dentro da missão integral, Sim. pescou assim um capítulo. Não, eu pesquei a teologia deles até a beirada da prática. Até a beirada da prática. Essa daqui é a visão deles de reino e de evangelho, é isso mesmo. O problema é, quando isso vai para a prática, tem um pedacinho bom, que ele vai fazer uma distinção entre igreja local e igreja universal, e nessa igreja universal ele vai dizer, é aqui que a igreja deve se reunir para fazer justiça social. Porque a ênfase dele é essa, né? Então, e eu acho, a igreja tem que se reunir para fazer as coisas do reino. Todas elas. No meu caso, o foco daqui é arte, né? Então, nós vamos já ver com o Fujimura como isso acontece. E aí, ele vai inclusive propor que isso seja feito via... como é que é o nome do termo? Via instituições para-eclesiásticas. Seria, por exemplo, um ajuntamento de igrejas e uma outra instituição. Ou o Seminário Batista, por exemplo, é uma instituição para-eclesiástica. Né? Ou o Instituto Intra, que tem ali em frente à igreja de Sião, né, para surdos. Né? Então, ali é uma instituição para-eclesiástica. Ela não é vinculada à igreja. Não é vinculada à igreja em termos oficiais, né? Documentação. Então, não é o parlamento da igreja que controla essa instituição. Ela tem um parlamento próprio, tem uma diretoria própria. Aí, depois desse ponto, aí a missão integral fica problemática. Porque eles vão dizer assim, se é para-eclesiástica, não tem problema se vincular ao Estado. E aí eles vão se vincular ao Estado, a partidos políticos e tal. Aí vira problemático. Mas até aí, a gente está tudo junto. Eu acho que isso até aí não, é questões morais também, né? Porque se eles estão vinculados à esquerda, tem muitas pautas que eles vão ter que acabar... Então, até aí que eu digo, até nesse ponto, né, da aplicação à Igreja Universal. Daí para frente, você vai ter problema. Agora, a missão integral, ela tem uns nomes famosos que estão vinculados a questões morais. Tipo, é de René Kivitz, né? Esse cara é um problema. E outra, baita orador, né? Então é difícil você não entender o que ele está falando. O cara é um orador nato, assim. Mas é um enviado de Satanás. Então, tem sim. Mas em termos de missão integral, a teologia de missão integral, ou o que nós queremos, né, com uma missão que seja integral, não vinculada ao movimento deles, não é a proposta, né? Se vincular ao movimento de missão integral. Mas a teologia de que a missão é integral, a gente está dentro. A gente acredita. Porque se o reino já, nós temos que... E isso sugere uma prática. Mas eu acredito que, assim, no receio de se parecer, de ser confundido, esse pessoal, a gente acaba ficando bem omisso. É verdade. A gente acaba tendo uma visão que limita a gente por ser extremista, né? Isso. Eu sou da esquerda, eu odeio essa ideia, aí esse cara é esquerdista, vai tudo pro lixo. Só que a gente vê que 80% do que ele fala, a gente acredita.
ideologia. Isso. E a gente não pratica para não se parecer. Exato. Ou então dizer assim, esquerdista, pois tem mais problema do que isso aí, não é possível. Não é possível, exato. Não, concorda muito. Concorda muito. Só que, justamente, esse nome aqui, Padilha, né, esse nomezinho aqui, que é o cara, e esse nome, Missão Integral também, né? Isso aqui dá calafrio a muita gente. Só que a gente tem que se sujar às vezes, né? Opa, Missão Integral, vamos ver o que esse cara tá dizendo. Aí tu descobre que o cara diz um bocado de coisa boa, um bocado. Então, o Lounsbrough, o pai do Stephen, na Semana Teológica, ele usou um que eu achei incrível. Missão holística. Tem que ser mais popular, tem que ser mais... Holístico parece vibes também, né? Meio... Mas pelo menos não tem a marca integral, né? E aí tem esse negócio. Cuidado cultural. E aí vem o queridíssimo Makoto Fujimura. Cuidado cultural é cuidar da alma de nossa cultura. Trazer para nosso lar cultural nosso buquê de flores. Para que lembranças da beleza, tanto efêmeras quanto duradouras, estejam presentes mesmo nos ambientes mais hostis. Onde a sobrevivência esteja em jogo. Ele fala isso daqui, esse buquê de flores, na introdução desse livro, Cuidado Cultural. Ele passou uma vergonha, que ele estava no começo da sua carreira, tinha se casado, dava umas aulas e pintava no horário que dava. Ele só comia um atum na casa dele, a esposa dele estava no mestrado, ela chegando da faculdade, ele ali sem saber como vai pagar as contas, e ela chegou com um buquê de flores. O mestrado dela é em quê? É psiquiatria, um negócio desse. Ela é psiquiatra. E ela chegou com um buquê de flores. E aí ele se agoniou. Imagina um japonês nervoso, né? Como é que você traz um buquê de flores? Nós estamos sem ter o que comer e você trazendo um buquê de flores. Aí ela diz assim, mas Mako, a gente tem que alimentar as nossas almas também. Então, nesse momento o semblante dele cai e ele diz, o meu trabalho como artista era alimentar as almas. O pão que a sociedade e a cultura padece de beleza, eu devia trazer. E se eu não começo isso pela minha própria casa, e veio uma psiquiatra, uma cientista, e esfregou isso na cara dele, né? Por isso que ele fala da sobrevivência em jogo e desse negócio. Esse assunto causa um pouco de calafrios também, né? Porque nós somos de uma comunidade que a sobrevivência está bem pertinho aí de não funcionar, né? Beleza e misericórdia são dois caminhos. Isso aqui é muito legal, né? Ele trabalhar a beleza e a misericórdia, né? A igreja, o crente tendo misericórdia, né? E por isso trazer beleza. A mesma ideia de trazer pão para quem tem fome. A mesma ideia. A ideia é justamente essa. É a missão da igreja de promover beleza. Artistas têm profunda capacidade de desenvolver e compartilhar generosidade e empatia, de apontar para a abundância e para conexões. Aprendemos a generosidade quando tentamos nos comunicar com um novo público, ou ajudamos as pessoas a expressar o que elas não podem articular de outra forma. Isso é invocado, sério. Em um nível estético, aprender a perceber camadas mais profundas de beleza inclui treinamento e aprendizado no ofício, na tradição da qual estamos participando. Tradição é uma palavra muito boa para nós, né? Nós somos um grupo tradicional e eu gosto disso. Eu acho que a tradição ela é segura. A questão é, ser tradicional, ser conservador, não é ficar com dois pés para trás. Ser conservador é andar com um pé atrás e outro na frente. Porque o mundo anda para frente, né? Não dá para ficar para trás. Não tem como. Ah, mas eu sou conservador, não sei o que, com celular, né? Porque não anda mais de carroça. Não é? Porque não anda mais a cavalo. Isso. Então, vê que na ciência a gente é bastante progressivo, não progressista, mas a gente é bastante progressivo. A gente não anda mais com aquelas roupas quentes do século XIX, né? As roupas francesas que se usavam num país tropical, né? Não se usa mais isso, nem na França, né? Então, a gente anda meio que para frente. Na arte, a gente tem que ter um pouco dessa visão também. As tradições são importantes. O Makoto Fujimura, ele é um artista abstrato. Olha aí essa obra dele aí.
Ele vai colocar lá nas obras dele assim, nas exposições dele, ele diz que você tem que passar pelo menos 20 minutos em frente a uma tela. Porque a técnica que ele utiliza é o Nihongi, alguma coisa assim. Que é a sobreposição de pigmentos minerais. Isso é fabuloso. O nome dessa tela é Andando sobre as Águas. Agora faz um pouco mais de sentido, né? Depois de 20 minutos diante de uma tela dessa, você começa a ver camadas dos minerais, né? E aí a tela ganha uma outra cara, né? Já percebeu, por exemplo, no escuro, apaga todas as luzes, você depois começa a ver forma das coisas? Então o olho da gente vai se adaptando a isso. A proposta dele é essa, é sugerir esse momento que ele chama beleza lenta. Beleza lenta. Esse aí parece um pouco, né? Não é tão abstrato assim, né? O que parece que tem aí Parece o quê? Um peixe? Parece uma flor, né? Mas tudo bem, até ela abstrata, você pode ver o que você quiser aí, né? Não tem problema. Isso aí. O nome dessa obra é Mateus. Considere os lírios. Esse aqui tem uma obra dele, uma exposição dele, chama Os Quatro Evangelhos, né? Esse aí é Marcos, Chamas de Água. Não, volta. Assim, eu não quero reclamar, né? Seu senso de arte tá ruim, viu? Não, mas você é um Sua professor. perspectiva. Eu vim de um estudo de arte, assim, Van Gogh, Noite Estrelada. Tem uma noite, Sim, muitas estrelas. esse é século XIX, Aleph. Onde é que tu tá? Entendeu? Já passou isso aí, ninguém faz mais isso, não. Tá sentindo aí. Me explique mais, né? Então, É como uma música instrumental, que você tem um nome, mas a música não vai citar o nome. Ele está falando também. nesse caso, ele está propondo os juízos que são ditos em Marcos. De Mateus, tu entendeste? Considere os lírios. O texto de Mateus, olhai as aves do céu, os lírios do campo, e aí no meio tem uma flor aqui. Cara, talvez se tu ler mais a Bíblia, tu vai enxergar um pouco mais. E aqui são os juízos, né, que ele vai falar das águas flamejantes. É a interpretação dele. Esse daqui é Lucas, Deus pródigo. E aí é uma referência ao livro do Timothy Keller. Timothy Keller, né? Timothy Keller que escreveu isso, né? O Deus pródigo. E aí por quê? Por que é o Deus pródigo? Em Lucas. Por que é? Porque tem o filho pródigo lá, a parábola muito bem, Aleph. Tá um cristão. Tá um cristão, cara. Essa parte do eu. A referência tá não. Esse daqui no princípio, é um paralelo entre João e Gênesis, né? E aí tá aí no Evangelho de João. Isso aqui tem, que não vai dar pra ver, essa coisinha mais amarelada é ouro, tá? Uma tela dessa tem púrpura, tem tudo, todos esses pigmentos são minerais. Esse daqui, como é que é o nome? Eu botei aqui, eu não vou lembrar agora. Vinho novo, tá aí. Tanto o João quanto o vinho novo, ele fez ao vivo. E aí tinha deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não sei se está... É o auge. Ele fechado igual ela. Achei xenofóbico isso aí. Nada contra, né? Aí ele misturando ó, a tinta. Ah, é isso. Aí, ó. Aí ele vai pintando. Aí o outro é mais... Tu imagina o preço desse ingresso aqui. Muito legal. Ah, então tem uma galera aí assistindo, né? Tem uma galera assistindo, né? A minha esposa dele aí tocando, né?
Parece com ela, né? Não sei se é a mesma, não. Cadê o som? Ah, tem que ir usando uma boa. Esse aqui não deu, esse aqui não pegou o áudio. Não. Então, tem essas ondas aí, né? Então ele promove esses encontros culturais, assim, ele vai pintar, aí fica uma turma tocando e tal, tem essas possibilidades aí. Depois de meio século de atividade intensa e dedicada, a escola moderna venceu a batalha. A vitória não veio de graça. Os artistas modernos venceram em parte porque seus oponentes não lutaram contra eles pelas razões certas. Isso é uma crítica à posição dos artistas, né, tradicionais no século XX até aí 45, principalmente pós Segunda Guerra, né? Isso aí é do nosso queridíssimo Huckmacher. Então o livro dele, a proposta dele não é ser absolutamente contra a estética de maneira geral, mas ele está vendo as revoluções e o pensamento ateísta que está envolvido em arte moderna. Está envolvido no Van Gogh, no Kandinsky, no Picasso, né? No modernismo brasileiro, né? Então, ele viu isso acontecer. E ele vê que a proposta teológica dos caras é uma anomalia teológica, né? Não há Deus, é um tipo de arte de desespero, é uma arte de sem esperança, né? Uma arte sem Deus. É isso que ele vai dizer. O Huckmacher tem essa visão. Depois da Segunda Guerra, eles venceram. Os artistas cristãos não batalharam pelos motivos certos. Ficaram criticando a arte moderna, né? Ah, tá aqui é feio, é isso, não estou entendendo. E isso só deu palco para eles, né? Hoje a gente criticar o show da Madonna, não fazer nada por isso. Fazer nada por isso. O fato de que a arte moderna venceu a batalha também significa que ela é conhecida e está ao alcance de todos, em todos os lugares. Para muitos, antes da Segunda Guerra Mundial, a arte moderna não significava muita coisa. Nesse momento, e sem dúvida, para a geração mais nova, as coisas são diferentes. Os grandes nomes do movimento moderno, esses que eu citei aqui e outros, John Cage e assim vai, são bem conhecidos. Exposições por todo o mundo tornaram sua arte conhecida. Livros, artigos, palestras sobre as diferentes escolas, os seus representantes estão em todas as livrarias. Todas as livrarias. Tudo se fala de arte moderna. Não tem mais mestrado em música, por exemplo, em música romântica. É século XIX, né? Isso não se faz mais. O meu mestrado em música contemporânea. Essa música que a gente ouviu no começo, foi eu quem regi. Então, essa gravação é minha. Agora, imagine achar beleza nesse repertório. O que ele vai responder, o Fujimura, um cristão preocupado com a missão da igreja de cuidar da parte cultural do mundo, do reino, é que Jesus nos dizia: Deus faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa passagem é frequentemente usada pelos cristãos para fundamentar uma compreensão teológica da graça comum. Os reformados usam muito esse termo. A gente usa também menos, mas usa. E aí, só que o Fujimura vai fazer uma crítica a isso. Mas muitas discussões sobre esse tópico perdem a conexão com o que Cristo disse imediatamente antes disso. Vocês ouviram o que foi dito: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei aos que vos odeiam, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Amar os inimigos é coisa de filho de Deus. Então, propor beleza a uma cultura que ou se entrega ao entretenimento como um Deus, ou se entrega à arte desesperada, moderna, abstrata desse jeito, a gente precisa amar eles. Preciso mostrar beleza.
Onde? Lá dentro. Porque Deus tem beleza em todos os lugares. Deus é o rei de tudo. Ele é o rei de tudo. Ele é o rei da arte abstrata também. Entende? Então, ele é o rei dessa música contemporânea, né? A igreja visível é um aprisco. Ela deve ser aberta à chegada de novas ovelhas perdidas, como nós. Então ele vai falar de desnutrição cultural. Isso aqui é o ponto máximo dessa coisa. O que acontece com as nossas almas se forem alimentadas com produtos de um ecossistema poluído? Se o pão que eu como for mofado, for poluído? Essa questão de você atribuir essa beleza vinda de Deus pelo senhorio de Cristo, mas, por exemplo, uma arte abstrata como essa, não é relativo não, que isso realmente tem beleza? Então, há uma relatividade, Aleph. Bota aí pra Hannah, por favor. Sem derrubar o copo dela. Há uma subjetividade em arte, Aleph. Não é o nosso ponto aqui. Essa subjetividade é real. A questão é, a beleza... Entende? A beleza está... nós encontramos beleza nas mais diversas formas de arte? Encontramos. Né? Agora, se eu acho, né, vai entrar em um outro processo. Há um padrão estético bíblico quadrado, onde eu tenho, beleza é isso, beleza é isso. Não, beleza normalmente está vinculada à ordem, né? E ela pode estar em ambientes diferentes. Né? Então, num quadro como esse, você olha para ele e existe um trabalho, né, ordenado nele, ainda que não tenha uma figura. Não é arte figurativa, mas há um trabalho ordenado nas cores, em como funciona, na tradição de como ele é pintado. Na música do Estevão, que a gente ouviu. Tem um trechinho que eu acho que é o ponto de conexão aqui, que ele é audível para o ouvido tonal, ou ouvido normal de quem ouve música na igreja, esse. Tem um pontinho. Tarari, parirara. Tem um trechinho ali que ele colocou que vai no começo, aí ele embaralha tudo, começa aquele caos e no final ele volta. Entende? Então tem lampejos de beleza nisso daí. Né? Então, de ordem, de sensação de casa, que é como diria o Scruton, né? A beleza, a sensação da beleza é como querer ir para casa. Para quem é músico é o comum, né? A gente vê um cara tocando, dá vontade de ir lá tocar com ele, né? Então é isso que é beleza, né? A crítica que a gente fez aqui, né? A arquitetura moderna. Bichinhos, a arquitetura contemporânea tem muita coisa boa. Tem até um estilo contemporâneo de arquitetura que chama contemporâneo brasileiro, que incorpora elementos das regiões brasileiras dentro da arquitetura moderna, atual, né, contemporânea, e é lindo. Então, dá a sensação de aconchego de lar, né? O que acontece, mas a coisa do padrão da beleza, aí é uma outra discussão, né? Há outro ponto. Mas existe essa discussão. Um dos resultados é o reducionismo. A cultura da especialização gera fragmentação e as pessoas passam a ser tratadas como recursos humanos ou trabalhadores. Né? Mas esse modelo cultural não satisfaz o ser humano e gera um mal-estar cultural. Apesar do progresso, apesar de ver as coisas, né? Apesar de ver o dinheiro chegando, as coisas evoluindo, prédios e tudo, apesar disso, há um mal-estar cultural. Não há? Viu? O capitalismo fez o progresso do Ocidente. É verdade, inclusive muito pela ética protestante, a ética cristã, de trabalho e tudo. E a gente gosta disso, eu gosto. Eu não sei quem não gosta, mas normalmente o comunista mais comunista adora os progressos do capitalismo, né? Adora um iPhone. Mas nós não podemos negar que essa estrutura produz um mal-estar cultural. O medo da pobreza, não é? A vontade de riqueza, isso produz um mal-estar cultural. E o tratar do ser humano como recursos humanos, como trabalhador, e não como um co-irmão da terra, que é o reino de Deus,
Isso produz um mal-estar terrível. Sabemos que somos mais do que produzimos, a gente sabe disso, sabe? Mas muito da nossa cultura não valoriza mais um buquê de flores, porque a beleza não contribui nem para a maquinaria de produção, nem para uma vantagem na batalha cultural desse momento, de momento. E porque a pressão pelo consumo contínuo distorce a nossa capacidade de apreciação e desfrute. Então, por que é que a beleza, a arte, momento de contemplação, 7 minutos ouvindo uma música que não tem letra e não tem compasso, por que é que isso assusta tanto? Porque isso não vai contribuir para a nossa batalha cultural, entende? Está cheio de trans aí fora. As pessoas estão fazendo cirurgias, não vai contribuir para isso. Não vai contribuir para o progresso, não vai contribuir para o progresso. Entende? Eles não vão ganhar dinheiro parando 7 minutos, 1 hora para ouvir um concerto. Que não seja desse tipo de música, que seja de qualquer outra. Sentar para ouvir um show, né? Uma apresentação de jazz, por exemplo, ouvir nossos amigos tocando. Sentar para conversar, para tomar um chá, para tomar... Essas coisas não produzem. Elas não produzem. Por que é que eu vou parar para fazer isso? Não é o desejo de sobreviver ou de sustentar uma família que é problemático. A fragmentação cultural ocorre quando caímos na armadilha de tratar a sobrevivência como base final de tudo, negligenciando assim as abordagens integrais que exigem crescimento pessoal e direcionam nossa civilização para uma visão mais ampla. O que tornou a civilização ocidental no que tornou não foi meramente o trabalho louco e morrer de trabalhar. Não foi. Há algo na civilização que envolve apreciação, envolve parar, envolve pensar. Foi assim que surgiu a filosofia grega, por exemplo, né? Envolve parar e pensar, parar e apreciar. Mas isso não é só viagem. No livro de Mateus, capítulo 25, aí onde nós já lemos, versículo 25. Capítulo 6, né, onde nós estávamos, versículo 25. Diz assim, ó, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazeiam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não servirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo assim, em resumo, deixem de ser preocupados, ansiosos. Como é que eu deixo de ser ansioso? Olha os pássaros, olha para os lírios, contempla, aprecia.
Imagina o desespero de alguém do século XXI que precisa urgentemente pensar em como vai ser produtivo. Como é que o meu dia vai ser produtivo? Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Jesus está dizendo assim, ei, para aí. Alimente sua alma. Igreja, alimente a alma dos pequenos desse mundo. Para. Mostra beleza para eles. Eles precisam. Olha esse coral que está cantando aí. Até o canto do pardal é assim. É bonito. É um cantado meio gritado, né? Bichinho. Mas sabe o valor do canto do pardal? Quem tem inverno. Porque aqui não tem inverno. Mas quando o inverno chega, que eles vão embora e fica só aquelas gralhas e aqueles corvos, o pardal, quando volta a cantar, é uma beleza. Para e escuta isso. Olha para esses modelos aí. Esses lírios, essas flores, essas plantas. Olha em dezembro, em janeiro, como fica bonita a mangueira. Toda colorida, né? O pé de siriguela, olha como ele fica colorido. Olha isso daí. Não se preocuparam com nada. Deus deu. O trabalho da igreja é através da arte, porque a nossa visão, né, aqui da nossa aula é arte, é mostrar esse aspecto do reino para o mundo. Para, gente, para, aprecia, olha. Entende? E aí, defendendo essa estética moderna, aí eu extrapolo o texto e digo, o coral dos pássaros não canta no tom. Música bonita é música tonal, música que eu escuto no CD. Os pássaros cantam em qual tom? Usando qual escala? Né? Acertam que letra? Eu sou nessa vibe, Não é isso. Não importa. Há beleza fora do tom. Há beleza atonal por aí. Deus fez. Há beleza na abstração? Já olhou para as nuvens? Ficou tentando imaginar o que está desenhado nelas? As cores do mar, né, de um açude. Já viu a desproporção que tem entre as árvores? Quando você olha para a chapada, você olha assim, elas são desniveladas, entendeu? Não é tudo reto. Não é nada objetivo de prender atenção, é simplesmente a Sensação. Essa é a onda que eu acho que o Fujimura, o Estevão, né, que estão trabalhando nessa parte onde os descrentes reinaram, segundo Huckmacher, né? Eles estão, peraí, aí isso aí que vocês estão fazendo achando que estão desesperados? Olha que tem um lírio aí no meio. Olha que tem um pássaro cantando aí no meio. É isso. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado. Que seja feita, Pai, a Tua vontade e que venha o Teu reino para nós. Enquanto isso, nos ajuda a sermos súditos, perdoando, Pai, nossos devedores, pedindo misericórdia a Ti também para as nossas vidas. Obrigado pelo pão de hoje. E Te pedimos, ansiosos, pecadores, para que não falte o pão de amanhã. Mas que o Teu é o reino e a glória. Em nome do Teu Filho. Amém.